Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mentes do Amanhã. E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre as competências necessárias para carreiras globais. Criatividade, inovação, resiliência, liderança, comunicação são algumas dessas habilidades. E quem está aqui comigo e participa desse bate-papo é Carol Olival, diretora da Fulseio. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Thaís. E também Ramon Ruiz, ele que é especialista em produtividade e perfil cerebral. Seja muito bem-vindo, Ramon. Obrigado, Thaís. Pessoal, para começarmos essa conversa, nós sabemos, e já falamos inclusive, né, Carol, no episódio anterior a esse, que o mercado de trabalho está mudando muito e muito rapidamente. Dentro dessas mudanças todas que nós vemos, Ramon, surgimento de novas carreiras, inclusão de novas tecnologias, inteligência artificial, muitas gerações trabalhando ao mesmo tempo no mercado de trabalho, a globalização do trabalho, a mudança dos formatos, formato remoto, formato híbrido, enfim, tudo isso que nós vemos. Na sua visão, quais são essas competências emocionais e comportamentais que são importantes para os jovens que hoje estão iniciando uma carreira, independentemente da profissão que eles irão escolher? Ok. Então, no começo desse ano de 2025, saiu um artigo, né, do Fórum Econômico Mundial que apareceu na revista da Forbes. Eles falam exatamente sobre esse tema, né, muito interessante. E a questão da comunicação assertiva está no topo, né, assim como a influência social. Então, as necessidades dessas soft skills de desenvolvimento de comunicação assertiva, influência social, que aí vão acarretar as outras necessárias que já vem ao longo dos anos aparecendo nas listas, né, como a inteligência emocional. E apareceu uma bem interessante que é read the room, aprender a ler a sala. Essa habilidade social de conseguir fazer leitura de cenário. Fazer uma leitura do cenário, ler a sala, ver o que está acontecendo. Então, ela vai exigir que você faça não somente a leitura, mas aí a gestão, né, dessa sala com uma determinada liderança, um determinado tipo de liderança que vai exigir a inteligência emocional, a comunicação assertiva e a influência social. Então, para 2025, 2026, por aí, essas soft skills são as mais requeridas. E especificamente para aqueles estudantes que buscam uma carreira tecnológica ou criativa, que são essas novas carreiras que surgem, as carreiras que a Fulseio trabalha já há bastante tempo. Existem outras habilidades que você poderia colocar aí que são complementares? Sim, mas daí são mais dentro das hard skills, né? Que elas vão entrar mais como a análise de dados, né? Então, realmente, pensamento crítico, análise crítica, resolver problemas complexos, mas tudo dirigido por dados. Né? Essa habilidade de ler grandes montantes de dados, que é o que realmente nós temos no mundo virtual, no mundo digital, essa grande quantidade de dados, e é necessário entender a relação sistêmica desses dados, impactos estratégicos que esses dados cruzados têm, que informações eles nos trazem, como eu posso usá-los, porém não tem uma desconexão, né? Até deixei anotado que não existe uma desconexão dessas hard skills com as soft skills. Porque não adianta nada eu entender todos os dados se eu não souber gerenciar eles no meio social. E tem mais um dado interessante que aparece nessa reportagem da Forbes, que é exatamente a aprendizagem contínua e ativa. Criar estratégias de aprendizagem, continuar se atualizando, porque com a velocidade da mudança das informações, a necessidade da gente é entender-se como eu aprendo. Como eu aprendo, e aí eu buscar meios de me alimentar, né? Alimentar minha aprendizagem continuamente, e isso é uma hard skill, mas ela está conectada com a soft skill da inteligência emocional. Uhum. Carol, dentro da metodologia da Fulseio, como é que acontece a preparação do aluno nessas duas esferas, hard skills e soft skills? Como faculdade, acho que até pouco tempo atrás a gente entendia que a nossa função estava muito ali nas hard skills, né? As soft skills eram um bônus, eram um extra e não faziam tanta parte do escopo obrigatório do treinamento de uma faculdade. A Fulseio sempre foi diferente, nesse quesito também sempre fomos diferentes. A Fulseio eu ouvi ainda agora, voltando do campus, exatamente isso, né? Não adianta a gente formar
pessoas que têm toda a capacidade técnica e conhecimento técnico e que entram numa sala de reunião e não conseguem se posicionar, não conseguem entender, não conseguem falar. É mais fácil você pegar uma pessoa que tem soft skills e tem vontade de aprender e ensinar as hard skills, ensinar o técnico para essa pessoa do que o caminho contrário. Então chega-se à conclusão de que é lógico que a gente sempre vai dizer que não tem uma mais importante do que a outra, mas a mais fácil de se treinar muitas vezes é a hard skill, e a soft skill demora mais tempo, tem mais a ver com o perfil, o próprio comportamento da pessoa. Então, desde o comecinho, a Full Sail criou um modelo chamado, a gente conhece muito o GPA, que é a nota média que os alunos têm, que leva em conta a nota escrita no papel ali, né? Quanto tirou na prova, quanto tirou no trabalho. A Full Sail criou um modelo chamado GPS, que é o grau de profissionalismo no comportamento do aluno. Então, isso desde o primeiro dia, todos os alunos entram com uma determinada pontuação e a gente entra todos com 100 pontos, e aí conforme o aluno vai contribuindo de forma positiva, sendo um fator positivo, integrador em trabalhos em grupo ou para a sala de aula, o professor vai dando pontos extras e valorizando, explicando para o aluno por que aquele comportamento é positivo e por que ele vale um ponto extra. E o contrário, o aluno que não consegue se relacionar, não consegue trabalhar bem em equipe, não é um componente agregador para a sala de aula, é um componente negativamente disruptivo para a sala de aula, ele vai tirando pontos, o professor tira pontos desse aluno, e pontuar é uma forma da gente trazer para o tangível um treinamento de soft skills para que o aluno pelo menos tenha essa noção do que o comportamento dele traz de positivo e de negativo e de como ele consegue corrigir isso. Então, todos nós saímos de lá com a nossa nota acadêmica e com a nossa nota de GPS, que é a nossa nota de profissionalismo. E isso faz uma diferença enorme no profissional que o aluno se torna no final do treinamento. Além disso, que é incrível, realmente, tem outros 2 pontos que contribuem para aproximar esse aluno do mercado de trabalho e das expectativas do mercado de trabalho, que é o fato dos cursos serem muito hands-on e terem essa proximidade com as indústrias e o mercado, onde esses alunos exercitam essas habilidades, e o fato também de ter um networking muito ativo com profissionais que estão no mercado, né, Carol? A Full Sail é isso, né? É a base técnica, o nosso compromisso da atualização, da contemporaneidade naquilo que a gente ensina, e a aplicabilidade disso dentro do mercado, dentro da indústria. Então, tem empresas que utilizam nossos espaços e a gente oferece mão de obra dos alunos porque é nesse momento que o professor pontua as habilidades lá, essas soft skills, as habilidades comportamentais do aluno. É nessa contribuição da aplicação daquilo que ele aprendeu dentro dessa base de empresas que estão lá constantemente e que empregam os nossos alunos para os projetos que são feitos dentro do campus e que faz essa engrenagem toda girar, né? De tudo conversar junto, não são clusters separados, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Você aprende, aplica, usa as suas habilidades sociais, desenvolve as suas soft skills, e isso tem muito a ver com a presença de empresas no campo e com o networking, que desde o primeiro dia todos os alunos são despertados para essa consciência de que olhou para um lado, olhou para o outro, ali pode ter um futuro colaborador seu, pode ter um futuro empregador seu, ou pode ter um colega de trabalho, porque hoje em dia as relações CLT estão cada vez menores, né? A gente tende muito mais a trabalhar por projeto, por empreitada, e aí a gente se encontra em papéis diferentes o momento todo, e isso tem tudo a ver com saber se comportar também numa rede social. Ramon, você falou sobre comunicação assertiva, e a comunicação é uma das habilidades que muitas pessoas acreditam ser um talento nato, assim como, por exemplo, liderança. Mas na realidade, essas habilidades elas podem ser desenvolvidas, não podem? Elas podem sim ser desenvolvidas, né? Sempre a partir do autoconhecimento, porque é importante primeiro você entender quem é você, como você funciona, para entender qual é o seu estilo de liderança. Então aí nós temos que entender que liderança não é algo fechado, algo sólido que é uma única dimensão. Então é multidimensional e de fato os melhores líderes geralmente são aqueles que conseguem ter essa multidimensionalidade dentro das suas equipes, conseguir gerir liderar cada pessoa com seu estilo diferente. Mas para isso a pessoa precisa se entender e entender que às vezes ela é um excelente líder para determinados tipos de projetos, para determinadas causas,
para determinadas comunidades e talvez ela não possa não ser um bom líder para outras causas, outros projetos que às vezes não têm uma ressonância com aquilo que é da parte do autoconhecimento dela, do ser dela, da essência dela. Perfeito. Vamos fazer uma pausa rápida aqui na nossa conversa, porque agora é a hora do quadro Fatos e Dados. Vamos dar uma olhada no que é que o César preparou pra gente hoje. Oi, eu sou o César Munhoz, artista, produtor e graduado em Entertainment Business pela Full Sail University, e eu tô aqui para te mostrar dados e fatos sobre soft skills. A gente está na era da inteligência artificial e é fato que cada vez mais empresas e pessoas estão delegando competências técnicas para a inteligência artificial e é nesse cenário que as soft skills se tornam cada vez mais importantes. Hoje, uma pessoa que domina soft skills como empatia, trabalho em equipe, capacidade de comunicação, tem 85% mais chances de conseguir e manter um bom trabalho. E lá por 2030, mais de 2/3 das vagas de trabalho serão entregues a estas pessoas. Então é interessante a gente pensar que no momento em que a gente fala tanto sobre medo das máquinas tomarem nosso lugar, o fator humano se torna cada vez mais importante, né? O fator humano é um diferencial. Então é interessante você pensar nisso na tua transição de carreira, no início da tua carreira e na manutenção da tua carreira. Eu sou o César Munhoz e volta para o estúdio. Ramon, e conta pra gente agora, como é que os pais desses alunos podem ajudá-los a desenvolver essas competências, comunicação, liderança, criatividade, resiliência, leitura de cenário, no dia a dia, nessa conversa também em casa? Porque, obviamente, o desenvolvimento dessas soft skills a gente não pode delegar apenas para as escolas ou universidades, né? Então, eu acredito que não deve ser delegado de forma alguma para as universidades, para as instituições. Eu acredito que todo esse desenvolvimento deve ser mesmo feito a partir do ambiente primariamente familiar. Nesse caso, Thaís, eu diria que para os pais auxiliarem seus filhos no desenvolvimento é menos crítica e mais observação. Primeiro passo, né? O primeiro passo é observar um pouco mais como é a forma de aprendizado daquele filho. Ainda mais, né, quando pessoas têm muitos ou um só, mas enfim, observar como aprende, ao invés de sair deixando várias informações ou apontando caminhos, direcionando direcionando, eu digo não cegamente, eu ia usar essa palavra, mas cegamente, com viés, no sentido, né? Com viés é aqui, né? Observar como a pessoa aprende. Então, porque nós temos que aprender a criar estratégias de comunicação que vão ser mais efetivas. Então, como que o pai e a mãe aprende a criar uma estratégia? Observando como é o comportamento e falando, bom, então se eu for por aqui não vai dar certo, né? Eu preciso passar uma mensagem valiosa, mas se eu for por este caminho, a mensagem não surtirá o efeito. E pode até surtir o efeito contrário. Então, esse desenvolvimento, eu penso que dessa forma os pais podem auxiliar seus filhos. Pegando esse gancho do que o Ramon falou, Carol, observar os filhos, observar aquilo que é nato neles, aqueles comportamentos, o que eles fazem com facilidade, o que eles aprendem com facilidade, o que eles gostam. Também pode indicar um futuro de uma escolha de primeira carreira, porque muitas vezes os pais olham para os filhos com um olhar de profissões mais tradicionais. Porque eu sou médico, sou advogado, gostaria que meu filho seguisse essa carreira, mas o filho às vezes tem uma preferência, um talento totalmente diferente. Então, ter esse olhar atento também pode ajudar os pais a entender essa aptidão para uma dessas novas carreiras criativas ou tecnológicas? Com certeza, Thaís. Eu acredito muito no que o Ramon falou, né? Tem que começar em casa. E é um trabalho em conjunto. É o que você faz em casa com o que é feito na escola. Não adianta você ter um comportamento em casa que estimula, que valoriza o novo, a inovação, e o seu filho está numa escola que é tradicional, que faz prova todo dia e que não oferece um lugar de fala para o seu filho, nem de experimentação, porque essas coisas não combinam. Por outro lado, também não adianta você colocar seu filho numa escola super inovadora, que vai trazer novas carreiras e tal, e você, dentro do seu núcleo familiar, ser uma família conservadora que não conhece as novas carreiras, né? Eu vejo muito... A coisa do conhecimento, ela é muito importante. Se você não tem o conhecimento, como é que você vai oferecer isso
para o seu filho, né? Por mais que você esteja atento para olhar como ele aprende, do que ele gosta, como ele se comunica, se você não está aberto... Outro dia eu ouvi de um pai assim, poxa, precisa fazer orientação vocacional? Precisa ficar buscando nova carreira? A gente já sabe o que funciona. Há milhões de anos funciona a mesma coisa. Nesse mundo, a gente vive num mundo em que a gente faz escolhas, né? Se a sua escolha, enquanto família, é apostar naquilo que você conhece, que para você faz sentido, essa é uma postura tradicional, é uma escolha que você faz tradicional para sua família. Só não vai colocar seu filho numa escola super inovadora, porque isso vai dar conflito com aquilo que você acredita que você quer oferecer. Eu, até pela minha carreira, né, no meu núcleo familiar, a gente está sempre olhando, buscando, e nos jovens que a gente traz para os cursos vocacionais da Full Sail, a gente está sempre buscando esse olhar e essa possibilidade, não de olhar a sua carreira como um lugar onde você vai ganhar dinheiro e o seu hobby, a sua vida no lugar onde você vai ser feliz, mas tentando fazer essa junção que é uma das belezas do mundo atual, em que a gente consegue hoje transformar as nossas paixões na nossa carreira, mas isso passa por você estar aberto, você buscar conhecimento, porque você não vai conseguir passar para o seu filho um conhecimento que você mesmo não tem. Carol, e qual é o perfil, normalmente, dos alunos que ingressam na Full Sail, os alunos brasileiros que ingressam na Full Sail? A gente vê alunos de famílias que têm essa mentalidade mais aberta de buscar, ou de querer trazer para o mercado um profissional fora da caixinha daquilo que é o profissional que o próprio Brasil forma. Aí a gente vai olhar, são 140 programas diferentes, a gente fala muito de criatividade e tecnologia juntas. Tem os degrees, os programas que são mais relacionados com criação artística, como o cinema, toda a parte de marketing é um pouco criação e muito tecnologia também, né? Mas tá ali no meio, precisa ter um pouco de criatividade para tudo. A gente precisa ter, tanto tá em contato com o nosso potencial criador, como estar para essas carreiras, a gente precisa estar muito antenado com o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Mas a gente percebe um padrão de famílias que buscam o novo, que não tem medo de se arriscar, que querem colocar os seus filhos nesses novos empregos que estão aparecendo, nesses novos trabalhos que estão aparecendo no mercado, e a gente percebe crianças bastante criativas, mas também muito conectadas com aquilo que elas amam. Como a gente tem carreiras na área de games, na área de música, na área de cinema, na área de tecnologia, com esse perfil, às vezes até nerd, né, que a gente chama esse perfil de jovem muito nerd, muito conectado com aquilo que ele ama. Esses são geralmente os jovens que nos procuram, que querem fazer da sua capacidade criadora um fomento da sua própria carreira, seja mais para a área de tecnologia, seja mais para a área de criação artística mesmo. E quais são as opções que a Full Sail oferece antes da graduação para que esses alunos possam experimentar, conhecer melhor tanto o jeito da Full Sail trabalhar, como também essas carreiras que são tão diferentes e muitas vezes não tem ninguém na família que já tenha experimentado isso, né? Para que o aluno possa conversar, por exemplo. Uma referência, né? Isso. Trazer um repertório. A gente tem, exatamente para poder oferecer essa possibilidade de experimentação e para desenvolver o próprio autoconhecimento do aluno, a gente começa com as parcerias com as escolas aqui no Brasil, do 9º ano do fundamental ao 3º do médio, são 4 anos em que os alunos podem experimentar, não só experimentar aquilo que eles acham que eles vão gostar, mas também experimentar aquilo que eles nunca ouviram falar, não têm ideia do que é, porque às vezes é ali que eles se descobrem, né? Então a questão da experimentação pra gente é fundamental. A gente tem 4 competições durante o ano, em 4 áreas diferentes, área de cinema, área de games, tecnologia e área de música. A gente tem 2 cursos vocacionais que são incríveis, que acontecem lá no campus da Full Sail. Eles fazem 8 projetos diferentes, entram em cada uma dessas áreas e não só vão conversar com profissionais, com instrutores, como vão desenvolver um projeto e frequentemente, a gente faz esse programa há anos, a gente conhece os alunos, para eles poderem participar, a gente faz uma série de entrevistas antes e aí durante a semana a gente está lá com eles, a gente vê a apresentação dos projetos deles e aí no final a gente conversa com eles também para poder entender do lado deles o que eles perceberam. E é muito comum
que os jovens se surpreendam com as descobertas que eles fazem sobre as carreiras e principalmente sobre eles mesmos. Muito interessante. Ramon, nós estamos chegando ao final desse episódio e eu queria que você deixasse, então, aí a sua última orientação, conselho ou insight para esses pais e esses jovens que nos assistiram no episódio de hoje. Bom, é simples, o mundo está mudando bastante, a evolução é constante, os dados estão aí espalhados, a gente precisa aprender cada vez mais a lidar com esses dados e a tecnologia, com todo esse desenvolvimento, vai acabar substituindo em grande parte a nossa necessidade de aprender as coisas mais técnicas. A gente vai precisar compreendê-las, saber que elas existem, mas a tecnologia por si só vai acabar fazendo todas as coisas, a inteligência artificial e etc. Então a gente tem uma grande oportunidade de aprender a ser humano. Então, eu acho que quando a gente pode relaxar um pouco do mundo técnico, a gente pode aprender um pouco mais sobre nós mesmos e aprender um pouco mais sobre como lidar com essa questão toda social que vai ser mais importante a partir de agora. Muito bom. Ramon, obrigada pela sua participação hoje. Agradeço. Carol, muito obrigada por tê-la aqui novamente. Obrigada, Thaís. O Mentes da Manhã de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre a Full Sail, acesse o nosso site, siga as nossas redes sociais e não esqueça de compartilhar esse episódio com quem também quer desenvolver uma carreira de futuro. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.